também. A indústria farmacêutica do Brasil está entre as 10 maiores do mundo. Apesar disso, o país importa 90% da matéria-prima para a produção de medicamentos e também, claro, das vacinas. Mas por que o Brasil, que sempre foi referência aí na fabricação de imunizantes, é tão dependente de insumos estrangeiros? É o que a gente vai saber agora com o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Insumos Farmacêuticos, o Norberto Prestes. Norberto, boa noite, bem-vindo ao Expresso. Aqui Mona Lisa falando com você. Você me ouve bem? Sim, ouço. Obrigado, Mona Lisa. Boa noite. Obrigada a você. O Caio Junqueira também participa da entrevista. Norberto, essa nossa dependência de agora está escancarada, né? Mas provavelmente isso é de lá atrás, de décadas provavelmente, quando optou-se por ir por um caminho diferente, não o da autonomia. O que levou a essa decisão tão equivocada, já que o mundo inteiro vai na toada há muito tempo da tal autossuficiência? Mona Lisa, eu não arriscaria assim, dizer que nós tomamos sim um caminho, acho que bem arriscado, né? Nós optamos há 20 anos, basicamente, a importarmos matéria-prima, por uma questão econômica, às vezes tecnológica, né, por aquisição de uma matéria-prima que o Brasil não fabricava, mas isso é um processo. Antes, na década de 80, mais ou menos, o Brasil produzia 50% dos insumos, né? Aí nós tínhamos aqui no Brasil incentivo para que empresas multinacionais e nacionais produzissem um IFA, a indústria nacional consumia. Depois, na era Collor, houve abertura de mercado, ficou muito difícil concorrer com os IFAs que eram importados, né? Preço, às vezes tecnologia, enfim. Essa indústria de insumos do Brasil, ela foi reduzindo drasticamente. A indústria farmacêutica, ela cresceu, como você mesmo mencionou anteriormente. Nós estamos entre as 10 potências, aí produzimos muito medicamento com altíssima qualidade, temos uma indústria excepcional aqui no Brasil que fabrica medicamento, mas a gente esqueceu, né? Nós ficamos aí com um grupo pequeno de indústrias que produzem insumo farmacêutico e insuficiente para o país. Faltou um desenho de uma estratégia para definirmos melhor quais seriam os insumos que nós deveríamos manter a produção aqui no Brasil, que são importantes para a saúde pública, por exemplo, né? Então, foram tomadas decisões, eu acho que equivocadas, nós não prestamos muita atenção nesse detalhe e a conta está vindo, né? A gente vai ter que repensar esse processo a partir de agora. Sim, Caio. Norberto, há uma relação entre a incidência de uma doença em algum país, aqui no Brasil, malária, por exemplo, que é uma doença bem característica aqui do país, com o desenvolvimento de uma indústria farmacêutica nesse país? Olha, existe sim uma relação. A gente fala, nós chamamos isso de doenças negligenciadas, ou doenças que são endêmicas, né? Por exemplo, só o Brasil e talvez outros 10 países, geralmente pobres também, ou que, enfim, não são uma potência econômica. Existe essa singularidade, né? Essa peculiaridade de países que precisam desenvolver medicamentos para doenças negligenciadas. E, às vezes, não há uma opção de se dedicar a uma doença como essa, ou o estudo de um medicamento para uma doença como essa, porque ele não atinge muitos países, né? Ele atinge poucos países, geralmente países pobres, e isso, para a indústria farmacêutica, não é importante. Mas é por isso que existem fundações como a Fiocruz, o Butantan, entre outras no mundo, que se dedicam a fazer pesquisas para esse tipo de doença.
Norberto, a gente está pagando agora uma conta cara não só do delay da chegada de insumos tão importantes, né? Ou doses prontas, pode ser nos dois casos, aí para combater a pandemia e pagando esse preço alto, pagando realmente, a gente estaria numa situação de mais autonomia, mais conforto e mais economia se nós tivéssemos a possibilidade de produzir toda a cadeia aqui, por exemplo, de uma vacina. A gente sabe, claro, a fábrica aí, vou citar só uma delas, né, do Butantan, a expansão ali do Butantan, a fábrica deve ficar pronta no fim de setembro, aí começo de outubro ali as operações, mas olhar mesmo para o resultado prático disso só para o ano que vem. Minha pergunta é, no bolso, a gente sentiria, sim, os efeitos positivos dessa autonomia se a gente já tivesse? Olha, provavelmente sentiríamos, mas desenvolver uma vacina para qualquer país custa muito caro, mas para a saúde pública não tem preço, entende? É valioso isso. Eu destacaria algumas coisas importantes, né? O Brasil ele tem capacidade tecnológica e científica para desenvolver vacina. Talvez o que faltou para o Brasil foi a permanência ou medidas perenes e contínuas para que o incentivo à pesquisa e desenvolvimento de vacinas ou de medicamentos ou de insumos nunca fossem interrompidos. São processos que levam tempo, geralmente 5 anos, no mínimo 3 anos, né, para você produzir um IFA sintético, por exemplo. Então, assim, eu diria que a gente está pagando o preço, sim, mas produzir uma vacina leva tempo. A gente deveria, como o Ministério agora tem iniciativas positivas, eles construíram uma rede que chama Rede Vírus, estão mapeando, são 15 projetos hoje de pesquisa em universidades e startups que estão avançando, né, nesse processo de descobrimento de uma vacina para a Covid. Vale a pena investir nesse processo, especialmente quando você leva em consideração uma população de 210 milhões de habitantes, um sistema de saúde único como o SUS. Então, assim, o Brasil ele precisa dedicar esforços e atenção para que haja políticas de Estado, ou seja, políticas contínuas de longo prazo, que não haja interrupções em desenvolvimento de qualquer vacina, insumo ou medicamento aqui no Brasil. E outro ponto que eu gostaria de salientar, a gente não pode culpar, é culpa da farmacêutica, o preço está chegando agora. Nenhum país no mundo provavelmente será 100%, ou não é provavelmente, nenhum país do mundo será 100% independente com relação a IFAs, né, a produção de IFAs. O que acontece geralmente nos países, veja só o exemplo dos Estados Unidos, 70% dos insumos consumidos nos Estados Unidos são importados da China. Então, o que os países geralmente fazem? Eles acabam produzindo moléculas que estrategicamente ou que economicamente são importantes para o tratamento de alguma doença, um câncer, por exemplo, né? São moléculas importantes, e outras moléculas que nós já estamos usamos há muito tempo, por exemplo, um paracetamol, algum remédio para uma dor de cabeça, para dores, coisas simples que há muitos anos, uma aspirina, por exemplo, né? Medicamento comum, esse às vezes geralmente as empresas delegam isso para outros países para produzir por questão de custo mesmo. Sim. Não tem muito valor agregado essa molécula, entende? Sim. Norberto, obrigada pelo esclarecimento, pelo papo, né? É sempre importante colocar a luz sobre essa questão. Já deixo o convite para uma próxima. Muito obrigada. Até, Norberto. O Caio continua comigo aqui.